Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje, recebendo Francisco Milanês, diretor científico e técnico da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural e especialista em análise de impactos ambientais. E Afonso Risso, professor e vice-diretor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos ao nosso Rio Grande que dá certo. A partir de hoje, uma série Rio Grande Reconstrução, diante da maior catástrofe climática que já se abateu sobre o Rio Grande do Sul, com centenas de mortos, com mais de 400 municípios impactados diretamente pela chuva, pela enchente, pelos estragos, famílias removidas de suas casas, vidas ceifadas, centros de acolhimento espalhados em todas essas regiões. 5 regiões impactadas diretamente: Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, região central, metropolitana e Porto Alegre, que teve bairros vazados pela água, como Centro, Cidade Baixa, Menino Deus, bairros históricos, assim bem como boa parte da Zona Norte, Navegantes, 4º Distrito, Humaitá, uma verdadeira tragédia. Sejam bem-vindos aqui ao nosso Rio Grande que dá certo. Quero começar com o vice-diretor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, professor Risso. Como é que a gente pode entender o que aconteceu para justamente não repetir erros e começar uma reconstrução? Bom, a pergunta é muito boa. Para entendermos, temos que entender com ciência. E a ciência, através da coleta de informações, do entendimento do cenário, do que está acontecendo, do que aconteceu, vai permitir que nós tenhamos uma situação futura, considerando todo esse cenário de mudanças climáticas, onde eventos extremos cada vez serão mais frequentes, permitir reconstruir de uma maneira mais adequada, recuperar, a palavra mais correta é recuperar e reconstruir de forma adequada o que nós precisamos ter para que funcione o nosso Estado. Professor Milanês, onde é que falhamos nesse processo todo? Então, nós falhamos em estar em total desacordo no Rio Grande do Sul, e aquela frase que ficou famosa no Brasil, que é passa boiada, nós estamos nos últimos anos, 53 anos de HPA, nós estamos destruindo a legislação ambiental que se construiu em meio século. Então, no Estado, demolimos essa legislação, que foi construída, inclusive, com consenso, participando as indústrias. Vale lembrar que nós tivemos a primeira Secretaria do Meio Ambiente dos estados de todo o país. Sim. A época, eu acho que foi ocupada pelo professor Rui Osterman, naquela oportunidade, né? E a primeira legislação ambiental saiu do Parlamento Gaúcho. Exatamente. Sim. Então, não é a troco de nada. Tivemos também a URGS, foi o primeiro mestrado em ecologia do Brasil, junto com São Carlos, mas foi o primeiro. Então, são várias coisas que aconteceram, baseadas também na luta ambiental que surgiu em Porto Alegre, né? A HPA é a primeira entidade ambientalista brasileira. Tempo do professor Hessler, depois o Lutzenberger, né? Isso, exatamente. O Lutzenberger tem um texto dele de 74 que fala do desmoronamento das montanhas, do assoreamento dos rios. Se tu lês ali, diz, bom, ele está comentando a enchente de agora. O critério de áreas de preservação permanente vem dessa época. Exatamente, Foi foi totalmente desrespeitado o antigo Código Florestal, que era um código produzido com muita sabedoria, que não media, por exemplo, as margens de rio e media a partir do leito maior sazonal. Isso foi tirado, ninguém fala. Isso aí eliminou exatamente, incluiu dentro das áreas de construção as áreas de preservação que os rios tomam esporadicamente, né? Porque aí tu mede do leito daquele momento e não o leito maior. Quando tu mede ali, tu fica dentro d'água. Então, nós temos que adequar, vamos dizer, para fazer um planejamento do Rio Grande do Sul voltar ao seu pioneirismo, como tu citaste muito bem, ambiental, nós temos que adequar a nossa legislação. Se não é suficiente o que temos de preservação, tem que aumentar, tem que ampliar, porque é o que vai regular clima, é o que vai segurar a água, dar estabilidade térmica. Vai proteger, inclusive, o nosso agro, porque o PIB do Rio Grande do Sul é agro, e o agro depende de uma situação climática estável. Te agradeço muito, porque o desmatamento das encostas perde solo, além de evitar de acelerar a água, de evitar a absorção e
renovação das fontes, das nascentes, ele ainda acelera e leva o solo que está nos matando, porque está no fundo do rio, e por isso o rio extravasa, porque ele está cada vez mais raso, cheio de solo. Este solo é preciosíssimo, os agricultores estão perdendo ele. É a matriz nutriente, né? Agora, professor Risso, o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS tem feito estudos ao longo dessas décadas todas. Nós tivemos uma falência nesse processo, nessa tragédia toda, não só das matas ciliares, que não segurou a velocidade dos rios no Vale do Taquari, e essa água que chegou a Porto Alegre, mas sobretudo de um sistema que foi construído na década de 60 por engenheiros hidráulicos alemães que vieram para cá. Pessoal, olha o Muro da Mauá, os diques, isso foi construído num trabalho muito sério, com os alemães e os brasileiros se debruçando sobre isso. Projetado para 80, 100 anos com a cota 6. Eles não tinham muitos números na época, eles estabeleceram a cota 6. Agora, o sistema falhou ou a operação falhou, professor? Eu gosto de fazer uma comparação com quem compra um carro. Sim. Tá? Quando você compra um carro, você faz uma manutenção, não quando o carro estraga, mas faz a manutenção periódica. Este sistema, eu não estou acusando uma legislação especificamente, mas já vem de tempo... Tem de décadas a falta de manutenção. Essa falta de manutenção. Tem uma falta de manutenção, uma necessidade de renovação também para, por exemplo, não acontecer situações como a situação de falta de energia. Por quê? Porque toda uma parte de proteção do sistema para que isso não aconteça, que está associada à manutenção, não foi respeitado. Eu vi uma câmera na time-lapse, time-lapse é a aceleração da imagem, né? A câmera da Mauá, digamos assim. Ela simplesmente, acelerada, mostrava que a água brotava do lado da casa de bombas e não do muro. Sim. Ou seja, vazou pela casa de bombas e não pelo muro. Né? E isso é um problema grave, né? Porque desligou a energia, não tem gerador, ela bota para dentro. Né? Ela simplesmente não funciona. A função, que é retirar a água daquele lugar, deixa de acontecer. Isso é um problema hidráulico, no caso. Um problema de falta de energia. Sim. Para que a bomba funcione. Sim, nós temos 23 casas de bombas em Porto Alegre, 3 operaram normalmente. Sim. Então, aí já mostra tudo o que aconteceu. Por exemplo, nós fizemos uma análise de imagem em que compara a região ali do estádio Beira-Rio, na primeira onda de cheia, quando uma das casas de bomba não estava funcionando, e posteriormente, eu acho que foram 4 dias, veio um outro pico. Sim. E a casa de bomba estava funcionando. E é claro a percepção de que no primeiro momento a área inundada é maior do que no segundo pico de cheia. Ou seja, é importante o funcionamento dessas casas de bomba e sem manutenção, sem estarem funcionando de forma adequada, a sua função deixa de existir. Né? O Instituto de Pesquisa Hidráulica já tinha estudos mostrando que o regime de chuvas ia aumentar, né, bastante. Sim. Né, desde o ano passado. Na verdade, existem várias pesquisas e várias teses de doutorado que foram desenvolvidas dentro do programa de pós-graduação do IPH, que abordam para diferentes finalidades, abastecimento, agricultura, geração de energia, vem abordando esse novo cenário de mudança climática, onde nós vamos ter momentos, assim como nós estamos tendo esse cenário extremo de cheias, nós vamos também ter cenários extremos de estiagem. Agora nós temos cheia aqui, mas há uma bolha de calor no centro-oeste, né? Bem grande. Sim. Né? Então, são climas diferentes, são fenômenos diferentes. E né? que barra o deslocamento dessa frente fria mais para o norte, fazendo com que a permanência desses eventos de precipitação extrema se mantenham aqui nessa região. Agora, a gente tem que pensar em reconstrução. Né? A gente brigou muito tempo, décadas, com o nosso muro. Quantas vezes nós falou em derrubar o muro, né? Pensava-se em retirá-lo ou colocar um muro de uma proteção transparente ou colocar uma solução mais tecnológica, né? E não fizemos justamente a manutenção básica das comportas e mesmo dos diques ou mesmo das casas de bombas. Pensar em reconstruir hoje
é mais barato, Milanês, começar justamente pela mata ciliar. Em quanto tempo se replanta a mata ciliar, por exemplo, do Vale do Taquari? Bom, é uma pergunta interessante pelo seguinte, mata ciliar a gente não precisa nem replantar, basta parar de destruir. Se tu permitir uma sucessão ecológica, ela brota, brota de uma forma muito mais interessante, que vem as primárias, que são plantas que criam o ambiente para se desenvolver as outras, né? São semeadas por passarinhos, por outros animais, né? Então, é uma questão de proteger aquele local para não ter pastagem, para não ter... Porque aí, claro, destrói as plantas pequenas, né? Então, é uma coisa barata, mas ela tem que haver a decisão e tem que ser tomados... E não é só a mata ciliar. Nós precisamos de mata de encosta. Aquela coisa que mas eu me criei... Mas é 1, é 2, é 20 anos? Quanto tempo essa mata brota ali? Ah, não... Pensando em Rio Taquari, Vale do Taquari. Não, olha, eu vou te dizer que em 1 ano, 2, tu já tens uma quantidade de plantas que fará uma retenção muito superior a uma área agrícola nua, entendeu? Sim. Então, em 1 ano tu já tem, em 2 anos vai ter muito mais e assim vai indo. E vai melhorando e protegendo. Sim, porque o rio volta para o seu leito normal, para a sua caixa, e ele vai ter a barreira natural, não vai passar por cima das cidades. Exatamente. E aí tu evitas, primeiro, tu desacelera a água descendo da montanha. Desacelera a água e parte dela já penetra, então diminui a quantidade de água e a velocidade da água. O problema de enchente é uma questão de fluxo. Se tu tiver muita água concentrada, transborda o rio. Se não tiver, ele não transborda, né? Então tu já reduz tremendamente. Aí chega na mata ciliar, algum solo que desceu, porque a erosão é uma coisa natural, uma pequena erosão, algum solo fica retido ali na mata ciliar, protege o rio. É um coador que protege o rio. Então, são um conjunto de ações e aí parar de ocupar as áreas inviáveis, né? E se é uma área muito importante por uma questão estrutural de uma sociedade, aí tem que fazer diques e fazer proteções, como foi feito na região metropolitana. E aí tem que fazer manutenção, como não foi feito. E foram esquecidas aqui, a gente não citou as eclusas. As eclusas. As eclusas, que entra madeira, entra troço, então tem que mergulhador, volta e meia ali fazer a manutenção. Sim, limpar ela, tirar. Que era feito no século passado, até o final do século passado. Para não falar da dragagem do rio também. O Guaíba tem que ser dragado de tempos em tempos. Sim, mas né? é que fica um pouco, vou dizer, a dragagem para o assoreamento é desproporcional, porque tu pode dragar um canal, como se faz aqui no Guaíba para navegação. Tu não tem como dragar os rios todos, né? Então, é uma escala... E o rio, ele tem todo um processo natural de respirar o sedimento. Sim, ele é um ecossistema. Ele tem momentos em que ele deposita sedimentos, porque nós temos um ciclo, um ano hidrológico, digamos assim, em que temos momentos de vazões altas e temos momentos de vazões baixas num ano. E isso aí faz com que o equilíbrio de deposição e erosão dos sedimentos dentro da calha vá se alterando. Então tem, por exemplo, uma determinada seção do rio que num determinado momento está depositando, principalmente no Baixo Jacuí, e tem momentos em que ocorre a erosão, que limpa. Sim, sim, sim. Lembrando que todos os rios acabam convergindo, a boa parte deles, para o Guaíba, né? Sim, que agora a gente chama de lago, mas eu aprendi no colégio. É um terço do estado. No 3 de outubro, no Padre Real na Tristeza, que era rio naquela oportunidade. Que nós estamos construindo isso, porque é uma coisa muito importante em relação à proteção do próprio Guaíba, que é um sistema misto. Sim. E, portanto, ele tem que ter a maior proteção, que é a proteção de rio. A gente está conversando com o professor Milanês, da HPAM, e o professor Risso, do IPH, Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS. Vamos fazer um breve intervalo nesse Rio Grande que dá certo reconstrução. Já voltamos, você fica conosco. Estamos retornando com Rio Grande que dá certo reconstrução. Hoje recebendo Francisco Milanês, diretor científico e técnico da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural e especialista em análise de impactos ambientais. E Alfonso Risso, professor e vice-diretor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Agora, professor Risso, precisamos trocar o sistema hoje que existe de diques e muros por algo mais moderno ou só a manutenção do que está aí nos resolveria? Precisamos recuperar o sistema.
Recuperar. Precisamos recuperar. E quando se entende por recuperar, se entende em analisar uma forma de fazer com que esse sistema funcione de uma maneira mais eficiente ainda. Porque os eventos que aconteceram agora vão acontecer com mais frequência. Então nós temos que ter Ali adiante a gente pode ter mais volume de chuva. Exatamente. A probabilidade de ocorrência de um evento igual ou superior a esse cada vez é maior. Porque nós temos a série histórica, ela é dinâmica, ela não para de crescer. Então, por exemplo, a recorrência de um evento como o de 41, que era, se eu não me engano, 2.000 anos de tempo de recorrência, agora é de se não me engano, 700 anos de recorrência, 600 ou 700 anos de recorrência. Ou seja, são eventos... Falar em termos de retorno, é que as pessoas acham que só acontece uma vez a cada 700 anos. Não. É um cálculo de probabilidade, ou seja, é como se... É uma métrica estatística que a gente utiliza para analisar a frequência com que um evento pode ocorrer em média, tá? Mas primeiro, tem que se analisar com essa nova série se essa cota de 6 metros é suficiente, se ela não vai lá na década de 60. Se ela não vai ter que ser superada. Analisar o sistema de comporta, se ele não tem que ser modernizado. E deve existir uma doutrina, uma política de treinamento do pessoal de manutenção para que não precisa acontecer um evento de cheia para fazer uma simulação, como se faz com brigada de incêndio. Sim, nos prédios, né? Os Exatamente. Fazem simulação. Uma vez por ano simular uma situação em que se monte, para não acontecer uma situação de que eu não consiga fechar uma comporta por faltar material. Tem que usar uma reta escavadeira ou um tanque de guerra para fechar uma reta escavadeira. Aí é demais. Milanês, quero saber a tua opinião. Trocar o sistema por algo mais moderno ou simplesmente reestudá-lo? Não, como disse bem o professor, uma coisa tudo tem que ser atualizado. Pode atualizar motor, pode atualizar bomba, pode atualizar até altura, se for o caso. Sim. As previsões do IPCC, que reúne cientistas do mundo inteiro, estão se fazendo. Esse tipo de frequência está tudo previsto. Só que, como disse também o professor, são modelos, né? São modelos. A gente não pode precisar quando e tal, mas a tendência é essa. Basta para a gente abrir o olho, né, e prestar atenção. Nós, então, temos que somar isso, porque a gente pensa o seguinte: nós vamos deixar as mudanças climáticas acontecer e não assumir a nossa responsabilidade nela, e só vamos nos proteger para as cheias, ou vamos intervir? Por isso que eu digo, então nós temos que dar passos. Porque não adianta coalhar cidades de carro elétrico e não ter o modificado comportamento com a natureza. Aquela história, está mudando o clima por ação antrópica humana, e nós vamos fazer o quê? Comprar barcos, todo mundo, e viver em escafandre? Não, acho que a gente pode mexer na mudança climática, na matriz energética e outras coisas. Nós estávamos há pouco tempo atrás querendo abrir a maior mina de céu aberto da América Latina, a 16 quilômetros do centro da cidade. É verdade. Que já teria sido no meio do estuário do Guaíba. Já teria sido um acidente por si só ela. E louve-se o governador que mandou arquivar isso. Né? Exatamente. Louve-se ele que... Porque estava prosperando. Agora, sim, por favor, conclua. Pois então, este mesmo governo destruiu muito a legislação ambiental, que foi construída com a sociedade inteira, não foi? A construção do antigo Código de Meio Ambiente foi construída em 10 anos com Fiers, Farsul, HPAN, todo mundo, entende? Que quis participar. Então foi uma obra de consenso, tanto que foi votada por consenso. E foi destruído em 74 dias. Então, isso tudo vai contribuindo. Inclusive, é simbólico a postura, né? Se eu faço uma ação, eu posso fazer uma ação aqui de dar um chute num cachorro. Mas o que eu estou achando, o outro acha, eu posso quebrar minha árvore, eu posso cortar, porque uma autoridade, ela tem que ter uma postura que sirva de exemplo. Não é só o que ela faz objetivamente, mas é o simbólico que ela representa. E nós precisamos de lideranças no Brasil que queiram enfrentar frontalmente a questão climática,
a questão do desenvolvimento e a qualidade E não de vida. são excludentes, né? Desenvolvimento, Isso. economia e questão climática, única eles estão forma. linkados. Deixa eu tocar num outro ponto, eu vi durante a semana, alguém sugeriu numa dessas plataformas todas, nesses debates que estão sendo feitos, né? A cidade embaixo d'água, né? Água demorando para baixar. Alguém disse, vamos furar novos canais lá na Lagoa dos Patos para sair água para o oceano. Há viabilidade disso de forma hidráulica ou se corre o risco de se ter um desastre ambiental maior ainda, professor Risso? Do ponto de vista hidráulico, tá? Porque a água do mar é salgada, a de cá é doce. Mas aí já seria a parte ambiental. Mas do ponto de vista hidráulico, que eu acho que é o que responde mais à ânsia, né? Primeiro que tem que ser feito um estudo com todo o cuidado do ponto de vista ambiental. Mas do ponto de vista topográfico, nós já fizemos algumas simulações onde são criadas uma maior abertura de saída da água, uma maior declividade e a eficiência de um sistema desses aí não se mostra satisfatório, ou seja, seria não algo, tem ganho. Não tem ganho, teria, não tem ganho. E economicamente seria um investimento muito grande para não ter resultado. Poderia impactar nas cidades como Pelotas, Rio Grande, São Lourenço? Ambientalmente falando, poderia hidraulicamente impactar e ambientalmente pode impactar todo o ecossistema de pesca. Os peixes, é verdade. Que tu tens um equilíbrio nesse sistema aí. Tem um pH a água também, né? E tem todo o lance da salinidade que também se altera. Milanês. Então, isso a gente sempre gosta de buscar soluções mágicas. Isso é uma solução mágica, porque ela geraria muito, muito mais problemas do que soluções. Na medida em que, economicamente, ia acabar com o Rio Grande e Pelotas. Porque ia assorear, ligando aqui, ia assorear lá o canal de saída. Segundo lugar, ela é uma destruição total da pesca. Nós temos uma frente nacional de pesca aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos uma responsabilidade, porque não só nós produzimos, a Lagoa dos Patos produz, como ela produz para o mar. Então, no mar se realizam uma das maiores frentes do mundo de pesca, que é o Sul, aqui, junto com o Uruguai. Então, isso é muito delicado e a Lagoa dos Patos está muito ligada a isso. Mexeria na salinização da água, né? O Guaíba ia ter perda de total mudança de ecossistema, né? Equilíbrio de É uma loucura, assim. É difícil de se falar em pouco tempo todas as possibilidades de problemas que podem dar. Que mesmo com muito dinheiro, por exemplo, a Flórida gasta milhões por ano, milhões, para tentar mitigar os desastres ambientais por causa das ligações de canais lá. Agora, imagina nós que não temos esses milhões para gastar, né? A gente está conversando com o professor Milanês, da AGAPAN, e o professor Risso, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS. Vamos fazer um breve intervalo, retornamos em instantes. Você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, reconstrução. Hoje recebendo, aqui no Rio Grande que dá certo, o professor Francisco Milanês, diretor científico e técnico da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural e especialista em análise de impactos ambientais. E Alfonso Risso, professor e vice-diretor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Reta final do programa, professor Risso, o que é fundamental para a reconstrução do Rio Grande? Bom, para manter o sistema atualizado em termos de informação, como é que eu sei o que está acontecendo, como a resposta, por exemplo, do que acontece no Taquari e quanto tempo leva para acontecer aqui em Porto Alegre? Tá? Precisa, primeiro, densificar a rede de monitoramento. Nós temos uma série de aparelhos para medição de níveis, para medição de precipitação, distribuídos em todo o nosso estado e que tem que ser densificada. Boa parte da rede, por exemplo, que estava nos rios, parte dessa rede foi levada com foi destruída. Foi destruída. Pluviômetros, tudo? Tem que se fazer um levantamento, é importante fazer um levantamento, uma nova cartografia da topografia do estado, levantamentos topobatimétricos dos principais rios, porque a seção desses rios se alterou por completo,
E é importante também a construção de uma base de dados robusta, que tem que ser gerenciada pelo próprio Estado, e hoje em dia nós temos a informação, tá? Que vai permitir criar cenários que permitam gerenciar a tomada de decisões nesse sentido. Isso é fundamental na hora da crise. Professor Milanês, o que é fundamental para reconstruir o Rio Grande? Eu dividiria em duas partes. Primeiro, na maioria da zona do Estado, nós temos que, o Estado tem que se encarregar de ajudar os agricultores a modernizarem para uma agricultura como agrofloresta, outras coisas, são muito mais lucrativas, são muito mais adequadas e são ambientalmente melhores. Claro, corrigir as áreas que estão destruídas de preservação permanente, mas mudar a nossa forma de produção, porque hoje a ciência já tem, a técnica já tem, não há por que a gente continuar no passado se a gente pode viver no futuro. E nas cidades, controlar a expulsão das pessoas pobres para as zonas de risco, sejam elas encostas e as zonas alagadiças, né? Nós temos que ter uma cidade que sirva para todos. E essas pessoas que põem todo o seu esforço na sua casa não podem perder tudo de tempos em tempos, né? Mas claro, a enchente atingiu a todos, né? Menino Deus, Cidade Baixa, não só a Zona Norte, que não, seria a zona mais com certeza, mais mas se pobre, tu for Agora, no numericamente... Maitá foi um desastre. Numericamente é muito mais, né? É claro que existe isso aí, mas é importante, de um lado, fazer a prevenção, o monitoramento muito bem colocado, e de outro, utilizar áreas nobres, corretas da cidade e não jogar as pessoas para esse risco totalmente desnecessário. E nas ilhas, talvez se trabalhar justamente a remoção dessas pessoas das ilhas, né? As pessoas das ilhas, eu quero dizer que, é complexo dizer, mas eles têm um know-how disso, porque são ilhas móveis, que só existem ali graças à vegetação, então é muito importante a manutenção do parque. Está havendo umas entradas de construções inadequadas ali, e inclusive plantios inadequados, né? Porque a flora nativa ali é quem sabe lidar com essa situação mutante, que é metamórfica, são as ilhas, e as pessoas dali originárias, as que não foram empurradas pela pobreza, pescadores, sabiam lidar. Claro. É palafita, é coisa, tem milhões de know-how. A cota subiu demais também, né? Isso. Professor Milanês da Agapan, obrigado pela presença conosco. Professor Risso, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas sempre à disposição. Da URGS, muito obrigado também pelo conhecimento de todos vocês. O Rio Grande que dá certo, Reconstrução, na sua primeira edição, vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e cuide-se.